Senhor, a Tua palavra, ela está para sempre escrita no céu. E há tantos assuntos nela, Pai, que são muito maiores do que a nossa compreensão e a nossa capacidade. E é com esse senso que nós chegamos diante do texto sagrado essa noite. Esse assunto do qual vamos falar, Senhor, ele está definitivamente acima da nossa capacidade e força. Mas nós clamamos pelo Teu Santo Espírito, antes de tudo pedindo que Ele nos dê compreensão e que Ele faça com que as palavras do livro santo repousem na nossa alma e nos mudem. Ajude-nos a enxergar a realidade da nossa vida conforme os Teus olhos e não os nossos. Por isso, Senhor, nós te pedimos que, enquanto consideramos cada passagem da Escritura, o Senhor nos ilumine para o Teu louvor, para a Tua glória. Nós queremos aprender de Ti, Senhor. Nós queremos que o nosso coração seja alimentado. O Senhor mesmo disse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós clamamos, ó Deus, para que nós sejamos alimentados por essas santas palavras que nos dá vida. É a nossa oração a Ti hoje, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo cristão, toda pessoa convertida necessita de uma teologia do sofrimento. Se você é de Jesus, se você foi salvo por Jesus, você precisa com urgência ter muito bem resolvido na sua mente uma construção de uma série de verdades bíblicas que ajude você a encarar a calamidade. Se você não tiver isso resolvido dentro do seu coração, quando a calamidade bater a sua porta, você não vai estar pronto. Um dos meus deveres como pastor é tanto pregar como orar de tal modo que você esteja preparado para o dia da calamidade. Não só preparado para enfrentar a calamidade, mas preparado para não blasfemar contra Deus no dia da calamidade. E mais do que isso, você ser capaz de glorificar a Deus no dia da calamidade. Aí poderemos dizer que temos um cristão plenamente maduro. Alguém que no dia mau é capaz de bendizer a Deus como santo, soberano, bom, redentor, Deus da minha vida, e ser capaz de honrar o nome do Senhor. Irmãos, isso é importante porque cedo ou tarde nós enfrentamos algum tipo de calamidade. E quando a tribulação bate à nossa porta com muita força, essa situação meio que mexe com os nossos conceitos. Uma pessoa diante de uma calamidade sempre tende a considerar aquele acontecimento como algo sem sentido, como algo absurdo e como algo imerecido. É porque de fato a calamidade mexe com os nossos conceitos. Por isso que vez por outra nós levantamos a nossa voz e perguntamos: por que Deus? E nós fazemos perguntas como essa: por que Deus? Por que eu, Senhor? Porque nós simplesmente achamos que a calamidade surge do nada, sem ter uma explicação plausível. E isso acaba meio que confundindo o nosso senso de justiça. E é por essas situações, irmãos, que o livro de Jó é tão importante para a gente. Porque o livro de Jó descreve a vida de um homem que passa por uma profunda calamidade, e a fonte dessa calamidade não tem nada a ver com ele, em primeira mão, e nem tem uma conexão direta com o seu caráter. Então a sua história está revelada nas Sagradas Escrituras justamente para que nós aprendamos a viver de modo a glorificar a Deus no dia mau, no dia da calamidade, para que a gente seja capaz de nos curvar reverentemente diante da soberania de Deus, do governo e do reinado dele, e ainda continuar bendizendo e louvando o seu nome. Então eu quero olhar com vocês hoje um pouco esse livro. Tem tantas coisas, eu sei que você já ouviu
muitas exposições no livro de Jó. Você já leu o livro de Jó, mas irmãos, a palavra de Deus, o pastor Carlos Alberto falou hoje de manhã, né, que nós só temos uma Bíblia, mas louvado seja o Senhor, porque nós temos o Espírito Santo, e que o Espírito Santo ele sempre renova a palavra de Deus, trazendo novas compreensões de antigas verdades. Então vamos abrir em Jó capítulo 1 e vamos olhar um pouco esse livro maravilhoso que Deus nos deu. Jó é um dos livros mais antigos da Sagrada Escritura. Embora ele esteja agrupado já perto do livro de Salmos, a história provavelmente se passou ali mais ou menos nos tempos de Abraão. O motivo que ele está agrupado já mais ou menos no meio do Antigo Testamento é porque lembra que os livros do Antigo Testamento, da Bíblia inteira, estão agrupados por tipos de literatura e não por sequência cronológica. Então o livro de Jó é um livro poético, por isso que ele está ao lado de Salmos, de Cantares, de Eclesiastes, de Provérbios, porque faz parte desse conjunto de livros. Mas a história dele é muito antiga. Então nós vamos lendo, e à medida que nós vamos lendo, nós vamos parando e fazendo algumas considerações. O primeiro verso diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O primeiro verso descreve o caráter de Jó, quem era ele. E de imediato aqui nós aprendemos que nem todo sofrimento é castigo de Deus, porque nós temos aqui a história de um homem que sofreu muito, e o primeiro verso diz: íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então o versículo diz que ele se desviava do mal porque ele temia a Deus. Então ele não se desviava do mal simplesmente porque ele tinha uma ética apurada. Não sei se você já conheceu ateus que têm uma ética muito apurada, eu conheci vários. Mas o motivo pelo qual ele se desviava do mal é porque ele amava, ele temia ao Senhor. E por conta disso ele tinha uma reputação irrepreensível. E o texto apresenta meio que um homem que a sua reverência por Deus governava todos os assuntos da sua vida. Tudo fluía dessa reverência e desse temor que ele tinha pelo Senhor. Nos versos 2 e 3 nós temos a descrição de algumas bênçãos que o Senhor agraciou esse homem. Verso 2 diz: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. No Antigo Testamento, ter muitos filhos era símbolo da grande bênção do Senhor. No verso 3 diz: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então ele era o super agropecuário da antiguidade, homem riquíssimo, ovelhas, camelos, bois, servos. Na antiguidade oriental, essa era a maneira de você pesar alguém que era rico, muito rico. Mas o versículo 4 e 5 ainda descreve o relacionamento dele com a sua família, que era muito belo. Diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então a família de Jó era uma família equilibrada. Vocês sabem que família onde tem muito dinheiro em jogo, onde tem uma herança grande em jogo, é normal desde cedo adquirir uma certa rivalidade entre os irmãos. Não era assim na família de Jó. A família de Jó tinha comunhão, tinha proximidade. Os filhos se amavam, estavam constantemente juntos. Entre esses filhos, entre essa união, essa proximidade, essa comunhão, tinha uma liga, tinha uma cola. E essa cola era Jó. Ele desenvolveu um relacionamento com seus filhos em que todos estavam sempre juntos. Versículo 5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava.
Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Um homem rico, mas que a riqueza não subiu para a cabeça. A riqueza não tornou Deus supérfluo na vida dele. Deus ainda ocupava o primeiro lugar. Ele tinha preocupação em oferecer holocaustos ao Senhor. Ele tinha preocupação sobre como era o coração dos filhos dele. Ele não estava preocupado apenas com o comportamento ético exterior. Uma coisa que é muito comum para a gente. Nós olhamos as nossas crianças, ele é comportado, né, tira boa nota na escola, não fala palavrão, e a gente meio que se contenta com isso. Jó não se contentava com a ética, ele queria filhos santos. E ele se preocupava, olha, talvez eles tenham pecado dentro do coração. E ele estava preocupado com a alma dos seus filhos. Isso é uma grande lição para todos nós que somos pais. Não se importar apenas com o exterior, mas se importar com aquilo que está dentro do coração dos nossos filhos. Então ele tinha, irmãos, um zelo pelo nome do Senhor. Ele não queria que o nome de Deus fosse zombado, blasfemado, nem ocultamente, nem dentro da alma, no recôndito do coração. Ele não queria que o nome de Deus fosse zombado, que o nome de Deus perdesse a sua importância. Então, é esse homem que sofre uma terrível calamidade. O homem mais rico do Oriente que vai à falência, que quebra em um único dia. O texto diz que era um dia comum, era um dia de festa. Ele foi pego de surpresa. E saiba que é assim que acontece a calamidade não te manda uma correspondência, a calamidade não te manda um aviso prévio, ela simplesmente chega em um dia comum que você acordou e faz as coisas que você sempre fez todos os dias. No verso 13 nós vemos isso. Sucedeu um dia comum, como qualquer outro, em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, os sabeus, que era um povo antigo do Oriente, atacaram todos os animais, levaram tudo que Jó possuía e ainda mataram as pessoas que trabalhavam para ele. No versículo 16 continua, e você deve entender que é um dando o recado, o sujeito terminando de dar o seu recado e já entrando o próximo mensageiro pela porta. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, no primeiro acontecimento, dá uma impressão de ser algo humano, de ser uma fatalidade que poderia ser explicada em termos sociais. Gente ladrão, um ladrão que ataca, um ladrão que entra na sua casa, uma pessoa que roubou seu carro. Poderia ser explicada em termos sociais, mas o segundo é, o sujeito chega e diz: foi fogo de Deus que caiu do céu. Então aqui, certamente a lâmpada de Jó acendeu, alguma coisa está muito errada. Porque eu não fui só assaltado, parece que Deus está vindo com tudo para cima de mim. E aí a maior de todas as calamidades está no verso 18. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, irmãos, um tornado, todos os filhos, os 10 filhos, todos morreram de uma só vez. Eu tenho certeza que você que tem um filho, você não consegue imaginar nenhum filho seu. Você pensar no velório de um único filho seu já é uma angústia tremenda. Mas foram 10 caixões na casa de Jó.
em um único dia, no dia em que ele perdeu todas as suas coisas. Então nós temos aqui 4 acontecimentos. 2 deles podem ser explicados em termos humanos, mas outros 2 só em termos divinos: fogo caindo do céu, um tornado matando a sua família. Então, irmãos, essa foi a primeira calamidade de Jó, e o texto nos dá a explicação para a calamidade de Jó. E é uma coisa interessante que a explicação para o sofrimento, a explicação para a calamidade de Jó não pode ser encontrada aqui na terra. Não tem explicação aqui nesse planeta. Este mundo sozinho, ele nunca responde às grandes questões da vida. Você já aprendeu essa lição? Se você não aprendeu, você precisa aprender com urgência, você que é cristão. As grandes respostas para os dilemas da sua vida não estão aqui. Não podem ser encontrados aqui. Não podem ser ditas por pessoas sábias desse mundo. As grandes respostas da nossa vida residem na sabedoria celeste. E é para lá que o Espírito Santo pega o leitor. O Espírito Santo deixa a gente primeiro observar a calamidade, tudo o que aconteceu, 2 acontecimentos e 2 acontecimentos divinos, e depois o Espírito Santo pega o leitor, e eu vou levar você agora para você entender o que está acontecendo. O Espírito Santo nos leva para o céu, e é lá que está acontecendo, e temos a resposta final. Verso 6 do primeiro capítulo diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então uma espécie de um culto celeste que está ocorrendo. Filhos de Deus aqui é uma referência aos anjos, e Satanás entra ali no meio dos anjos, e ele tem acesso à presença do Senhor. E uma coisa muito significante é que Deus puxa a conversa com o capeta. É Deus que chama ele para conversar. É Deus que introduz o assunto. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Então estou aqui, estou acolá, chego aqui na tua presença, depois vou lá para baixo. Estou aí olhando, investigando, vendo vidas, procurando ocasiões. E aqui Deus, irmãos, faz uma coisa que numa primeira leitura nos parece meio estranha, porque Deus meio que exibe um troféu que ele tem aqui na terra, um troféu que ele tem muita alegria. No verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás, Deus ainda puxando a conversa com ele: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus continua o diálogo. Você já percebeu? Jó, já viu? Íntegro, temente, se desvia do mal, servo fiel. Isso parece meio estranho para a gente. Imagina que você é dono de uma loja de joias, e um dia você está lá fechando sua loja, e você descobriu que tem um ladrão que está meio que arrodeando ali sua loja. E em vez de você chamar a polícia, você pergunta para o sujeito: o que você está fazendo aqui? Ele diz: eu estou aqui rodeando sua loja, dando uma olhada. E você dizer para ele assim: você sabia que eu recebi um diamante precioso, belo, lindo, está lá na minha loja? O que você diria de um empresário que age dessa maneira? Mas, irmãos, Deus é diferente de nós. Deus não é tolo. Deus tem um plano superior. Deus estabeleceu todas as possibilidades, e Ele conhece os intentos do próprio Satanás. Então Deus introduziu o diálogo, e é significante que o diabo não se mostra assim muito interessado. Na verdade, ele acusa Deus. É uma coisa interessante que ele conhece quem é Jó. Você percebe pelo texto que ele conhece quem é Jó.
Ele poderia muito bem dizer: olha, tem milhões de pessoas nesse planeta, como é que você quer que eu conheça uma pessoa específica? Ele sabia muito bem quem Jó era. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas depois de Deus, a pessoa que mais lhe conhece é Satanás. A pessoa que mais lhe sonda, que mais lhe investiga, a pessoa que mais olha os seus motivos, é Satanás. E ele fala aqui no verso 9, diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Né? Aquela retórica meio cínica. Jó te teme? Será? Acaso não cercaste com a sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam sobre a terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Então Deus aqui meio que ouviu Satanás dizer: Jó não te ama, Jó te usa. Jó é um interesseiro. Jó não ama a ti. Jó ama as riquezas, seus camelos, seus bois, seus servos, sua posição. O diabo está dizendo que Jó é um adorador comprado. Ele não adora de coração. E ele desafia Deus dizendo: toma a riqueza dele, e vai ficar provado que ele não te ama. Ele vai te blasfemar, vai blasfemar contra ti na tua face, vai te amaldiçoar das costas. Deus poderia ter muito bem, irmãos, dito: eu não preciso provar nada para você, eu conheço o coração dos meus filhos. Deus não conhece? Sai daqui, para trás de mim, Satanás, está amarrado, repreendido. O que você quiser, ele poderia ter dito. Mas o Senhor não fez isso. O Senhor meio que tornou Jó o seu advogado, e ele resolveu manifestar toda a sua glória através de um sofrimento intenso na vida desse homem, uma verdadeira calamidade. E aqui nós temos a explicação que o Espírito Santo nos levou para o céu, para compreender tudo o que aconteceu. Ele perdendo a sua riqueza, seus filhos, e ele sem compreender o que estava acontecendo, e tudo isso era para ficar provado de uma vez por todas que Deus não compra os seus adoradores, que os adoradores de Deus o amam muito mais do que as riquezas, que os adoradores do Senhor têm muito mais reverência por Ele do que apego a qualquer coisa ou pessoa desse mundo. Então fica muito claro aqui que Jó ele não tem uma reverência mercenária. Eu amo mais os meus bens, quero mais o meu dinheiro, eu amo mais os meus filhos. Fica muito claro aqui que a reverência de Jó não é paga. Ele de fato ama ao Senhor. Verso 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e, em vez de blasfemou, adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Um tapa na cara do diabo. O grande propósito de Deus foi cumprido, a glória de Deus foi manifestada. Ficou provado de uma vez por todas que Deus não precisa comprar adoradores. Ficou provado de uma vez por todas que a honra de Deus não é maculada com adoradores interesseiros, que os filhos de Deus podem sim amar mais a Deus do que as riquezas, que os filhos de Deus podem amar mais o Senhor do que os seus próprios filhos. Ficou provado de uma vez por todas. Mas aí entra uma segunda calamidade. Jó nem tinha tido tempo de sofrer o luto da perda dos seus filhos. Ele contraiu uma doença terrível. Capítulo 2, versículo 7 diz:
Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. No capítulo 7, versículo 5, ele descreve um pouquinho como era essa doença. Dá uma olhada aí, por favor. Capítulo 7, versículo 5, veja ele descrevendo um pouco mais dessa doença terrível. E enquanto lemos, procura usar a sua imaginação, montar na sua mente esse cenário horroroso. A minha carne está vestida de vermes. Você sabe que quando você olhar para uma pessoa, em vez de você ver uma camisa, em vez de você ver uma calça, você não conseguir ver isso, você só vê vermes. Os vermes vestiam. Os vermes eram a vestimenta. Você poderia olhar para ele e ver aquelas coisinhas assim no corpo dele, fazendo assim, visão terrível, né? Não vou exagerar muito aqui na interpretação para ninguém passar mal, mas ele diz: a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se encrosta e de novo supura. Então é como se a sua pele estivesse apodrecendo. Começava um processo de cicatrização, estouravam bolhas de pus. Então verme, ele completamente magro, desfigurado, doente, fedendo. Novamente, irmãos, onde é que está a explicação para isso? A explicação não está aqui na terra. A explicação não está numa praga, uma doença misteriosa que apareceu. O Espírito Santo de Deus novamente nos conduz para o céu, para mostrar que a explicação dos terrores que nós enfrentamos nesse mundo não está aqui na terra, mas está na presença de Deus. Capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua própria vida. Em outras palavras, Satanás está argumentando com Deus o seguinte: sabe por que Jó não blasfemou ainda? Porque ele tem saúde. Jó ama muito mais a si mesmo do que a ti. Se tocar na saúde dele, ele blasfema, ele não suporta. O homem ama muito mais a si mesmo do que a Deus. Essa é a tese de Satanás. E é muito triste porque em muitos casos essa tese está correta, mas louvado seja Deus porque aqui ele não estava. E o Senhor soberanamente resolveu mais uma vez tomar Jó como sendo seu advogado. E para ficar claro para todas as pessoas, inclusive para o próprio Jó, que o Senhor era o mais alto valor da sua vida, era a pessoa mais importante da sua existência, o Senhor permitiu que Satanás tocasse o corpo de Jó e destruísse de uma vez por todas a sua saúde. A grande lição aqui, irmãos, é que por trás de calamidades como essa, calamidades pessoais, calamidades coletivas, há um planejamento celestial de valor infinito, que nós não compreendemos às vezes, que o Senhor oculta da gente. Porque esse homem, ele viveu a vida inteira e ele não soube dessa explicação. Ele não soube que Deus não revelou para ele a explicação celeste. Nós temos acesso hoje. Então quando você liga a sua televisão, quando você vê uma notícia de uma calamidade, ou quando a calamidade toca a sua própria vida, você precisa ter isso muito bem resolvido no seu coração. Por isso que nós começamos falando que todo cristão precisa de uma teologia do sofrimento. Para que quando essas coisas acontecerem na nossa vida, nós busquemos explicações no céu. E se o Senhor não quiser dizer nada, se Ele manter silêncio, como Ele manteve aqui por quase 38 capítulos, nós ainda sermos capazes de dizer que Ele é Deus, que Ele é bom, que Ele é o Senhor. Aqui, irmãos, nós temos a suprema missão da nossa vida. Você sabe por que você existe? Você sabe por que
depois de convertido, Deus simplesmente não pegou você e não levou logo você para o céu? Deus poderia ter feito isso com a gente. Deus poderia ter perdoado os nossos pecados, dado o Espírito Santo para nós nos convertermos, e logo depois Ele levava para o céu e nós íamos louvar o nome dEle eternamente. Ele poderia ter feito isso. Mas Ele nos deixou aqui nesse mundo com uma missão: demonstrar todos os dias, através da nossa vida, através das nossas escolhas, através dos nossos valores, no meio das grandes tribulações e calamidades, que Ele é o valor mais importante da nossa vida. Ele é mais importante que a nossa saúde. Ele é mais importante que os nossos bens. Ele é mais importante que o nosso dinheiro. Ele é mais importante que os nossos filhos. Quando nós, irmãos, somos capazes de manter um coração adorador, mesmo diante de uma profunda dor física, de uma terrível aflição mental, ou até diante da possibilidade de morte, Deus é glorificado, Deus é honrado, e essa é a nossa missão. Todos os acontecimentos e eventos da nossa vida, rendendo louvor ao Senhor. Mas o sofrimento e a calamidade de Jó ainda não tinha chegado ao fim. Quando você pensa que não pode piorar, ainda pode piorar mais um pouco. Porque a esposa de Jó, vendo tudo o que aconteceu na vida dele com a sua própria saúde, ela entra em crise. Aliás, o casamento de Jó entra em crise. Capítulo 2, verso 9. Leia comigo. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Vocês acham que ela estava ouvindo a voz de quem, quando ela falou essas coisas? Ela estava ouvindo a voz do diabo. O texto não diz, evidentemente, mas tudo que ela está falando aqui concorda perfeitamente com a tese satânica. Você não precisa, Jó. Esse Deus que você está se mantendo íntegro diante dele, ele não merece ser adorado. Deus não merece ser adorado quando Ele tira os nossos bens. Deus não merece ser adorado quando Ele mata nossos filhos. Esse Deus não é digno de ser louvado. Essa era a tese da mulher de Jó, e ela estava quase que falando pela boca de Satanás. E, irmãos, é quase como se Satanás estivesse lançando a sua última flecha em Jó. Dá quase para você imaginar ele sorrindo assim, e ali perto, dizendo: vai, Jó, é isso aí, Jó, está vendo? Ó, ouça sua mulher, é isso mesmo, blasfema, amaldiçoa, morre de uma vez por todas. Mas o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez na boca desse homem. Verso 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Sabe o que Jó está dizendo? Ele está dizendo que tanto a vida de conforto, aquela vida em que você não se preocupa com dinheiro, aquela vida em que você tem prosperidade absoluta, mora na melhor casa, que você tem empregados, que você tem tranquilidade, que a sua família vai bem, quase um céu na terra, isso vem de Deus. Isso vem de Deus, isso é um presente de Deus. Mas a calamidade, a doença, a morte dos seus filhos, uma doença terminal, vem de quem? Vem do diabo? Jó disse que foi do diabo? Ele diz que vem de Deus. Nós recebemos o bem de Deus, nós também podemos receber muito bem o mal. Essa, irmãos, é uma das mensagens provavelmente mais diretas e poderosas desse livro, porque Jó não está atribuindo isso ao diabo. Jó está dizendo: é do Senhor, foi o Senhor, foi fogo de Deus que caiu do céu.
Foi Deus que mandou essa doença, foi Deus que matou meus filhos. Ele tem uma crença absoluta na soberania de Deus sobre todas as coisas agradáveis e as coisas desagradáveis. Ele tem fé, ele não renuncia a Deus, e isso fica como uma mensagem que nós também não podemos renunciar, blasfemar o nome de Deus no dia da calamidade. Talvez aqui, quem sabe, nesse momento, todos os anjos do céu estavam com coro, falando com Jó. De fato, Senhor, Tu és digno de ser adorado. Tu és digno de ser adorado na prosperidade, Tu és digno de ser adorado na calamidade também. Pergunto para vocês, o que restou a Satanás depois disso? Fugir? O que mais ele podia fazer? O que mais? Ele não conseguiu atacar o coração de Jó quando Jó era próspero. Ele não conseguiu atacar o coração de Jó quando Jó tinha dinheiro, fazendo com que ele se distanciasse de Deus, deixasse de orar, deixasse de servir a Deus. Ele não conseguiu. E ele também não conseguiu atacar o coração de Jó na calamidade. Jó estava imune a essas tentações. Esse versículo, irmãos, ele tem uma relação com 1 Pedro capítulo 5. Eu queria ler com vocês. Nós passamos vários meses meditando na primeira carta de Pedro. E essa história de Jó lança uma luz sobre 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que merece a gente fazer uma consideração especial. Então 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, do mesmo jeito que ele estava lá cercando a vida de Jó, ele também está fazendo conosco mesmo. E aí vem a orientação de Pedro: resisti-lhe firmes na fé. Aqui está o meio de você resistir o diabo. Você não resiste o diabo amarrando, você não resiste o diabo colocando um copo de água benta em cima da sua televisão, sal ungido, óleo ungido. Você não resiste o diabo assim. Você resiste o diabo através da fé. Isto é, a maneira de você enfrentar o diabo é mantendo a sua fé em Deus. A fé de que Ele é soberano, a fé de que Ele é bom, a fé que Ele é todo poderoso, a fé de que Ele é o dono do universo e que Ele é digno de ser adorado, aconteça o que acontecer na minha vida. É dessa maneira que nós resistimos ao diabo. E quando você resiste assim, quando você mantém os seus pés firmados em Cristo, afirmando, declarando, glorificando, honrando a Deus a despeito de qualquer acontecimento, o que Satanás faz? Ele vai embora. Ele não tem nada que ele consiga atingir você. Então essa é a maneira de resisti-lo. Então, irmãos, eu quero, diante dessa passagem que a gente leu, eu quero trazer 4 verdades finais. Depois nós vamos orar ao Senhor pedindo graça para a gente viver isso aqui, porque compreender essas coisas não é tão difícil, não é tão complicado, mas vivê-las nós precisamos de graça. Então, primeira verdade que nós aprendemos nos 2 primeiros capítulos de Jó: o objetivo de Satanás é destruir a sua alegria em Deus. Esse é o trabalho de Satanás. Eu falei isso já aqui em vários sermões, que o objetivo de Satanás não é simplesmente fazer você virar um profano, um blasfemador, colocar você na sarjeta. Ele não precisa fazer isso, ele pode fazer isso, ele até opera para fazer isso, mas não é em primeiro lugar o objetivo dele. O objetivo dele é destruir em você a capacidade de você se alegrar em Deus, a capacidade de você dizer assim: o Senhor é minha porção, o Senhor é tudo que eu preciso. Ele trabalha e ele labuta para fazer isso.
E ele usa normalmente duas armas, preste atenção. A primeira arma é a dor. Nós vimos isso aqui na vida de Jó. Dor profunda, dor física, a dor mental, a dor de adversidades, de pessoas conspirando contra você, a dor de problemas familiares, como ele enfrentou com a sua própria esposa, a dor de pessoas que morrem. Ele se aproveita dessas circunstâncias para tentar fazer com que você pare de se alegrar em Deus, que Deus não seja mais suficiente para você ter plenitude de alegria na presença dele. Esse é o primeiro instrumento. A dor meio que faz a gente pensar que Deus é impotente, como se ele não tivesse condições de evitar que certas coisas ruins acontecessem na nossa vida. Então, quando nós estamos diante da calamidade, nós tendemos a pensar que Deus é impotente, ou tendemos a pensar que Deus é hostil. Deus está contra mim, Deus virou as costas, Deus está irado, Deus está me castigando, Deus está me punindo. Ou ele é impotente, ou ele é hostil. Ele usa a dor para tentar você nessas duas áreas. A outra arma, a segunda arma que ele usa para tentar destruir a sua alegria em Deus, são os prazeres. Os prazeres são uma arma muito poderosa na mão dele. Ele usa os prazeres para você chegar à conclusão que Deus é um ser dispensável. Ele é supérfluo. Você não precisa dele para se alegrar. Você não precisa dele para ser uma pessoa completa. Se você está com alegria, você tem dinheiro para fazer viagem, para comprar, para ir no shopping, torrar o cartão de crédito e comprar tudo aquilo que alegra o seu coração. Deus se torna um ser de segunda categoria. Ele usa isso. Então ele não conseguiu afastar Jó na prosperidade, mas ele tentou afastá-lo na adversidade. E ele faz isso novamente, repito, para destruir a sua alegria em Deus. Então pense nisso, irmão. Ele conhece você, ele sabe onde você mora, ele conhece o que anda seduzindo o seu coração, e ele se aproveita de todas essas circunstâncias. Ele trabalha incansavelmente para que a riqueza, a família, a saúde sejam os valores mais importantes da sua vida. E que se esses valores forem tocados de alguma maneira, você perder completamente o seu chão, e você perder a sua alegria no Senhor, e viver uma vida cristã derrotada, sem deleite em Deus. Esse é o trabalho do inimigo das nossas almas. Em segundo lugar, que essa história nos ensina, é que Deus opera na nossa vida para que Ele seja sempre reconhecido, visto e sentido por nós, como sendo a pessoa de supremo valor na nossa existência. Você já parou para pensar nisso? Tudo que Deus permite que aconteça na sua vida, desde a prosperidade até a calamidade, tem um objetivo: que ele seja visto como o único valor supremo, o único valor infinito da sua vida. Ele te resgatou do pecado, e hoje ele atua em você, em diversas frentes, de tribulações e de alegrias, para que você o estime muito mais do que qualquer coisa e qualquer pessoa. Você entende isso? Você vive para isso, você foi salvo para isso, para que tudo que aconteça na sua existência sirva para que o Senhor seja glorificado. Se o Senhor dá, bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele opera para que o seu coração seja assim, para que você não seja capaz apenas de dizer com os lábios essa informação, mas para que você sinta isso dentro de você, para que esse seja o seu sentimento. Bendito seja o nome do Senhor. Então todas as circunstâncias, prósperas e adversas, servem para realçar a beleza de Deus na nossa vida. Você crê nisso?
A gente precisa crer nisso. Por isso começamos dizendo, você precisa ter uma teologia do sofrimento. Porque se você não tiver esse tipo de mentalidade, ou você vai desanimar da fé, você vai perder forças de andar com Deus, ou você vai blasfemar, você vai dar as costas para o Senhor. A terceira lição que eu quero ressaltar é que Deus concede a Satanás poder limitado para causar dor. Então o pastor Carlos hoje pela manhã lembrou aquela frase de Lutero, que é bem conhecida, que o Satanás é o cachorro que está na coleira de Deus. Então até onde Deus soltou a coleira ele vai. Ele não é um ser autônomo, ele não vai além dos limites divinos, ele não foge ao controle de Deus. Ao contrário, em todos os seus projetos blasfemos, ele acaba contribuindo para que o nome de Deus seja glorificado. É aqui que nós vemos, irmãos, a soberania de Deus governando esse universo de uma maneira linda, incompreensível para a gente, mas que é real. Todos os projetos de conspiração, de destruição, de levar você a blasfemar, de levar você a dar as costas para o Senhor, desanimar você de orar, tudo isso coopera para que o nome de Deus seja glorificado e a beleza dele seja vista nesse mundo. Então, podemos dizer assim que, ao conspirar contra nós, na verdade, Satanás está nos equipando para a glória de Deus. Então eu estou dizendo para vocês que, em última análise, o trabalho de Satanás é parte do plano divino. Satanás aqui foi apenas um instrumento. Ele acabou fazendo a vontade de Deus. Nós podemos dizer que o trabalho de Satanás, em última análise, foi parte do plano eterno soberano de Deus, porque Deus governa até Satanás. Estou falando que Deus incita o diabo a fazer as suas capetices, mas eu estou dizendo que até os terrores que ele imprime na nossa vida passam pelo planejamento eterno de Deus e cooperam para o nosso bem e para a glória dele. Nós aprendemos isso nesse livro. Jó, ele crê absolutamente na soberania de Deus, até nas ações de Satanás, ao ponto de dizer que até a dor que ele estava sofrendo no seu corpo, que foi obra de Satanás, era do Senhor. E isso, irmãos, era a rocha de Jó. O que para tanta gente poderia ser motivo de terror. Deus está destruindo a minha vida, Deus está matando meus filhos, tomando o meu sustento. Isso que para tanta gente era motivo de terror, na verdade era a rocha de Jó, porque no meio do livro ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que ele vai se levantar, e que eu na minha carne eu verei a Deus. Então aquilo que seria terror para a maioria das pessoas, na verdade era naquilo que ele se apegava. Eu creio em Deus, eu continuo crendo no Senhor, eu sei que ele vive, que ele reina. Então, meus irmãos, eu quero terminar convidando vocês a entrar nesse mesmo coro que Jó. Da gente sair daqui hoje afirmando a absoluta soberania de Deus. Da gente dizer que nem o salmista, lá no Salmo 115, verso 3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ele está no céu, ele está acima de tudo. Ou como disse lá no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35, que diz que ele tem todas as coisas na mão, que ninguém pode reter, que ninguém pode chegar para ele e dizer assim: por que tu fazes isso? Por que tu fazes desse jeito? Então nós precisamos nos juntar nesse coro, e nós precisamos construir a nossa vida sobre esse fundamento. Eu creio em Deus, eu creio num Deus poderoso, eu creio num Deus soberano, eu creio num Deus que reina, eu creio num Deus que governa, que escreveu a minha história. Eu creio que Deus está fazendo uma obra em mim.
Eu acredito de todo o meu coração que todos os acontecimentos da minha vida, a prosperidade e a calamidade, contribuem para que o nome dele seja glorificado e para que a beleza dele brilhe ainda mais no meu rosto. Essa é a teologia do sofrimento. Essa é a teologia que tem que estar brotando do seu coração. Essa é a teologia que você tem que pregar para você todo dia. E o nome de Deus vai ser glorificado, independente do que aconteça. E quando chegar a calamidade, você não precisa se envergonhar de deixar suas lágrimas cair. Você não precisa se envergonhar de gemer, de chorar. Sofrer não é sinal de incredulidade. Derramar suas lágrimas e dizer: Senhor, está doendo, eu não estou mais aguentando. Isso não é pecado. Deixe as suas lágrimas cair e ao mesmo tempo diga: bendito seja o nome do Senhor. Mesmo com o seu coração cortado, mesmo com a sua alma dilacerada. O salmista no Salmo 63, verso 3, esse é um versículo que tem vindo à minha mente. Memorize ele. A tua graça é melhor do que a vida. Está aí a teologia do sofrimento. Tua graça é melhor do que a vida. Quando você for capaz de dizer isso de todo o seu coração, o nome de Deus vai ser honrado em todos os acontecimentos. Você está correndo o risco de morrer, você sofreu um acidente terrível, a tua graça é melhor do que a vida. Você perdeu tudo, Deus tirou de você pessoas que você ama, a tua graça é melhor do que a minha vida. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nós tenhamos esse tipo de coração, porque o nosso mundo é um mundo de pecado. O nosso mundo é um mundo de sofrimento. O nosso mundo é um mundo cheio de calamidade. E nós temos que estar prontos para louvar o Senhor nos dias da prosperidade, da saúde e da alegria. Mas a gente precisa ter o coração pronto para glorificar a Deus no dia mau. Então encerro desejando de todo o meu coração, orei por isso durante essa semana, para que todos nós sejamos capazes de continuar afirmando que o Senhor é bendito, que Ele é bom, que Ele é generoso, que Ele é o nosso Deus, que nós o amamos, mesmo quando nós estamos chorando. A tua graça é melhor do que a vida. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor. Queria dizer para os irmãos que essa mensagem é muito maior do que o mensageiro. Essa aqui é uma mensagem que todos nós vamos pedir a Deus que nos dê isso, porque isso aqui não está na gente. Isso aqui não flui na gente naturalmente. Isso aqui é o Espírito Santo que dá. Então Deus nos dá ordens e Ele nos dá o Espírito Santo para que a gente seja capaz de cumprir. Então nós vamos orar nesse momento, pedindo isso a Ele, que Ele nos dê dessa graça. Vamos orar. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós às vezes temos uma alegria mundana, fraca, feia. Às vezes nós só somos capazes de nos alegrar e glorificar o Teu nome quando as coisas estão bem. Nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Nós não queremos apenas louvar o Teu nome quando tudo aparenta estar bem na nossa vida. Nós queremos Te glorificar no dia mau. Nós queremos bendizer o Teu nome no dia da calamidade. Nós queremos continuar declarando que o Senhor é o nosso Deus, mesmo quando as lágrimas estiverem brotando dos nossos olhos. Mas o Senhor nos conhece, nós somos incapazes disso. E é por isso que nós estamos aqui a suplicar pelo Teu Santo Espírito. Reveste-nos, Senhor, de Ti.
Enche o nosso coração com a verdade de Deus. Nós não queremos, Senhor, apenas saber essas verdades, nós queremos senti-las, nós queremos saboreá-las, nós queremos sentir o gosto dela na nossa alma. Nós queremos de fato, Senhor, experimentar isso como verdade na nossa vida. Eu clamo, Senhor, às pessoas que aqui estão e que têm derramado lágrimas constantemente por causa de sofrimento, problemas físicos, emocionais, financeiros, problemas de família, de relacionamento. Tem misericórdia, Senhor. Permita que essa alegria em Ti brote do coração desses irmãos e irmãs. Que eles sejam capazes de dizer com toda a alma, como o salmista disse: a Tua graça é melhor do que a vida. O Senhor é o supremo valor. O Senhor é a realidade infinita. E como isto nunca será tirado de nós, nós seremos capazes de bendizer o Teu nome em toda circunstância. Prepara o nosso coração, Senhor, se é do Teu plano eterno, que a Tua glória brilhe no nosso rosto, que o Teu nome seja glorificado, mesmo que nós passemos por tribulações terríveis. Nos prepara para isso, Senhor, que nós não sejamos pegos despercebidos, mas que nós estejamos prontos para continuar dizendo: bendito seja o nome do Senhor, independente da circunstância. Essa é a nossa oração a Ti essa noite, no nome de Jesus. Amém.